Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Possa, chegando aqui nesta segunda-feira para falar, é claro, de NFL, depois de um final de semana com 13 partidas, muita coisa pra gente comentar. Temos aqui os Vikings e os Chiefs mantendo a invencibilidade, os Bills sendo atropelados pelos Ravens, os Bengals vencendo a primeira, muita coisa pra gente comentar, então não vou perder tempo. Já deixa o seu like, seu hype, seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa, se puder ajudar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, tem vantagem, tem grupo no Telegram, tem uma live, né, pra quem faz parte do Amigo Ligado Plus, hoje vai ter um bate-papo a partir das 7 horas da noite. Tem também sorteio de prêmios, todo mundo concorre a prêmios com 200 integrantes, com 200 assinantes. Eu vou sortear mais uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL, modelo Nike Game, uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation, Fanatic, a nossa parceira. Aqui embaixo na descrição tem link, tem cupom de descontos e a gente vai nessa, que ele tá com pressa. Roda a vinheta. Vamos lá então, reforçando que é muito jogo, talvez uma coisa aqui fique faltando, a gente vai passar mais por cima de umas partidas, né, pra não ficar um vídeo também de 2 horas. Quem sabe nas próximas semanas, tô pensando nessa possibilidade aqui, a gente faça lives, não sei, talvez funcione, segunda-feira de manhã, já fazer uma livezinha pra falar dos jogos? Talvez, vamos lá então, tá? Ó, tô mal nos palpites, tenho que acertar os 2 vencedores hoje pra não negativar nessa semana, e um dos meus erros foi o Sunday Night Football, a vitória do Baltimore Ravens para cima do Buffalo Bills, 35-10 fora o baile. Um atropelamento literal, tá? Porque esse time que correu com a bola foi sacanagem. 271 jardas terrestres para a equipe dos Ravens, só terrestre, tá? Só correndo com a bola. 236 jardas totais para o Buffalo Bills, mostrando aqui, dando uma dimensão do que foi essa partida, que foi de um lado só esteve para o lado do Baltimore Ravens. Melhor exibição para a equipe dos Ravens, tinha gostado contra os Chiefs, fiquei com uma má impressão contra os Raiders, contra os Cowboys, assim, misto, né? Conseguiu abrir aquela grande vantagem, tudo bem, não era uma novidade assim os Cowboys passarem vergonha em casa, e aí permitiu uma reação, e aqui não. Uma atuação muito boa do começo ao fim, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Quando os Bills tentaram dar uma resposta, não, parou aqui, não vai para lugar nenhum aqui. Uma atuação muito boa mesmo da equipe de Baltimore, que precisou de 12 segundos para passar a tônica, né? O primeiro ataque foi da equipe de Buffalo, não consegue, chuta, e aí o primeiro snap é uma corrida de 87 jardas do Derrick Henry, que fez uma partida monstruosa. Ele parecia um adulto correndo no meio de crianças, foi espetacular, terminou o jogo com 199 jardas terrestres. Faltou uma jardinha para as 200 e ele tá ali empatado com outras pessoas com 6 jogos na carreira, com 200 ou mais jardas terrestres. Mais uma jardinha ele tinha batido, se isolava como recordista com 7 partidas assim, vai ficar para uma próxima. Teve uma média de 8,3 jardas por tentativa de corrida. Lamar Jackson correu muito bem também, né? Foram 54 jardas, 9 jardas por tentativa. Correndo com a bola, os Ravens tiveram uma média de 8 jardas por tentativa. É absurdo, absurdo mesmo, tá? Um jogo... A gente imaginava isso no momento que você coloca o Derrick Henry junto com o Lamar Jackson. Você tem 2 forças incríveis correndo com a bola. E como é que você para? Como é que você marca isso? O Lamar Jackson também nos passos foi muito bem, 13 de 18, 156 jardas, 2 passos para touchdown. Então foi uma atuação muito boa no geral. Justice Hill teve 6 recepções, 78 jardas, um touchdown. Uma exibição excelente. Terra arrasada para o Buffalo Bills? Não, tudo bem que você vai ponderar, mas venceu os Cardinals na primeira semana. O Cardinals está 1-3. Venceu os Dolphins com uma dominância, mas os Dolphins, o único time da NFL na temporada que não liderou por 1 segundo sequer. Venceu os Jaguars na primeira semana, mas com o relógio já estourado naquele field goal. Depois venceu os Jaguars, um time que está 0-4, né? Então, agora enfrentou um adversário de verdade e não competiu. Mas eu acho que foi muito mais mérito da equipe dos Ravens. Acho que se esses 2 times se encontrarem em janeiro não vai ser dessa forma. Ajustes vão ser feitos, os Bills não estavam prontos para encarar o Baltimore Ravens nesse momento, né? Semana um pouquinho mais curta, jogo na segunda-feira, por mais que tenha sido um passeio, muda um pouquinho essa questão. E tem eu gostei até do Josh Allen, dentro do que podia fazer, sendo bastante pressionado, sendo muito incomodado, foi sacado 3 vezes, acabou acertando 16 dos 29 passes que tentou, 180 jardas, teve uma resolução ali, uma jogadinha improvisada para o Shakir, muito boa, a conexão para touchdown de 52 jardas, está quase na sideline e encontra o Shakir.
aquela jogada que geralmente ele fazia uma besteira, né? É 880, é um pouquinho de hero ball naquele lance, mas muito bem posicionado. O Shakir livre, não está correndo risco nenhum e o passe muito bem colocado. Acho que ali valia já a pena você arriscar. Eu queria ver o Josh Allen jogar um pouquinho mais atrás do placar, precisando buscar duas posses, como ele ia se comportar, e eu gostei da forma como ele se comportou. O time é que não se comportou bem junto com ele. Então, não acho que é terra arrasada não. Parabéns para a equipe do Baltimore Ravens. O grande vencedor desse final de semana para mim é essa equipe que passou uma imagem muito boa. Quem mantém a invencibilidade na AFC é a equipe do Kansas City Chiefs. Venceu 17-10 o Los Angeles Chargers. E aí, se você me perguntar se hoje eu confio mais nos Chiefs do que eu confiava na sexta-feira ou então ontem de manhã, eu vou falar que não, porque não foi um jogo bonito, não foi uma grande atuação. É importante ter o W lá, então não tem torcedor que vai ficar bravo. Vencer é o mais importante, tá? 4-0, liderando a AFC, seria seed 1. Interessante é acumular vitória, vitória, vitória e pronto. Mas não foi bonito. Enfrentou uma equipe do Los Angeles Chargers com muitos problemas, sem os dois tackles, né? Sem o Slater, sem o Joe Alt, sem o Dervin James, suspenso, com vários desfalques. O Justin Herbert parecendo uma balsa, ele era pressionado, ele dava um passinho para o lado, não conseguia se mover, mancando toda hora, com o tornozelo ruim ainda. Essa equipe dos Chargers também, que a gente não imaginava que estivesse pronto para competir com o Kansas City Chiefs, e conseguiu dar aquela apertada ali, depois de um primeiro tempo, aliás, da equipe do Kansas City Chiefs, que foi pavoroso, horrível. O Steele sofrendo fumble, depois o Mahomes vai lá e lança uma interceptação, ao tentar parar o cara que ficou com a bola, acertou um teco em cheio no Rashid Rice, tirou o Rice, talvez na temporada, estão temendo o ACL, porque ele vai direto no joelho do Rice, né? Nossa, um fogo amigo completo, né? Ok, sai com a vitória, o que importa é isso. Boa notícia, Kareem Hunt entrou para substituir ali o Steele, né? O Steele acabou sendo colocado na casinha do cachorro, e o Hunt teve 69 jardas corridas, uma média de 4,9 por tentativa, nesse retorno dele para a equipe. E o Travis Kelce aparecendo aqui, tendo um dia a mais, Travis Kelce, com 9 targets, 7 recepções, 89 jardas, né? Vai se mostrando, porque tá precisando de alvo. Não tem. O Worth foi mais uma vez um alvo em profundidade, conseguiu um touchdown, teve recepção de 54 jardas aqui, né? Conseguiu esse touchdown. O Noah Gray acaba aparecendo como recebedor também, mas tem que espalhar mais a bola e não tem aquele cara que você fala assim, nossa, confio isso aqui 100%. Então, mérito da defesa, mais uma vez nesse ano, a tônica que foi o ano passado. Uma defesa forte que deixa o placar baixo, tudo bem que o desafio não era dos maiores, né? O Los Angeles Chargers não era isso, sem linha ofensiva, coitado do Herbert, rebentou o capacete numa hora ali, bravo porque não tinha proteção nenhuma, mas a defesa deixa o placar baixo, já que o ataque está sofrendo, né? Enquanto isso, fica tranquilo, a gente vai deixar baixinho aqui para você conseguir alcançar e sair com a vitória. Talvez, se eu fosse fazer o Power Ranking hoje, eu colocasse o Minnesota Vikings em primeiro, podia ser, né? Tá 4-0, vitória no Lambeau Field sobre o Green Bay Packers, num jogo de duas metades muito diferentes, né? Começou muito bem os Vikings, abriu 28-0, permite um touchdown ainda no primeiro tempo, uma bobeira do time de especialistas, e o Green Bay Packers reage bastante no segundo tempo e quase consegue escapar com a vitória. Não fossem tantos erros da equipe dos Packers, né? Field goal perdido, algumas besteiras que acabou cometendo, poderia ter saído com uma melhor sorte, né? Os dois field goals que perderam acabou custando bastante caro aqui, e o Jordan Love começando num ritmo bem lento, né? Passou a impressão que os Packers tinham errado em forçar a volta do Jordan Love, né, no começo do jogo, sofrendo bastante contra a defesa do Brian Flores, sendo interceptado, acabou o jogo com 3 interceptações, e muito lento. Teve um quarto período ótimo, né? Foi pegando o ritmo ali, ele teve mais de 200 jardas passadas só no quarto período, terminou o jogo com 389 jardas passadas, foi o líder de jardas passadas no final de semana, e 4 passos para touchdown, também a melhor marca da carreira dele. Mas custou caro. Acabou sendo um jogo de erros ali. Conseguiu trazer o placar para 28-22. Parecia que ia lá. E aqui eu tenho que dar parabéns pro Kevin O'Connell, que com a confiança que passou no Sam Darnold.
né? O Darnold foi interceptado, o Darnold sofreu fumble, você tinha o Aaron Jones, que passou das 100 jardas gerais, ali 93 jardas corridas, mais 46 jardas recebidas. Você tinha um cara que poderia correr com a bola, mas ele falou, não, vou passar confiança aqui para o Sam Darnold. Em 7 jogadas, chamou 6 passes, passes bons para o Justin Jefferson, para o Ederson voltou aqui e brilhou também, alcançando a end zone 2 vezes o Jordan Edson, aliás, uma vez o Jordan Edson, uma vez o Justin Jefferson. O Edson correu a outra vez, é isso aí, né? Ele recebeu um passe para touchdown e correu uma vez também para touchdown. Mas ele fez esses passes aqui e colocou o time em situação de chutar o field goal e deixar a vantagem em 9 pontos, né, complicando a vida do Green Bay Packers, que no finalzinho foi até para um drop kick, né, para tentar alguma coisa, mas não tinha tempo para isso e o drop kick também acabou sendo fracassado. Tá? Então, grande vitória dos Vikings por ser fora de casa. Não acho que é preocupante, não acho que tirou o pé, eu acho que foi uma questão de ajuste também dos Packers. Era uma grande equipe do outro lado. Matt LaFleur não viveu o melhor dia dele como treinador ontem, né? Acho que foi meio trabalhado no primeiro tempo ali, inclusive levou uma falta por conduta antidesportiva, mas aqui o importante também é essa história de sair com a vitória. Semana que vem os Vikings vão para Londres para encarar o New York Jets e 4-0, né? Os Packers 2-2. 2 derrotas com o Jordan Love. 2 derrotas com o Jordan Love. 2 vitórias com o Malik Willis. Temos uma discussão para ver quem que vai ser o quarterback do time? É brincadeira, né? Isso aqui não significa absolutamente nada. É só uma questão de quem que você enfrentou e estou tranquilo com o Jordan Love. Quem perdeu a invencibilidade foi a equipe do Pittsburgh Steelers. Derrota para o Indianapolis Colts por 27-24. Mais um erro meu aqui, né? Mas os Colts venceram com o Joe Flacco. Olha ele aí, né? Joe Flacco confiante, mais uma vez, assumindo a titularidade depois da lesão do Anthony Richardson. Richardson se machucou numa corrida, saiu com um problema no quadril, volta 2 jogadas depois. E qual que é a jogada? O Anthony Richardson correndo. Ô Colts, por favor, me ajuda. Me ajuda. Seu quarterback, que você aposta tanto, sai com uma lesão no quadril e aí você bota ele para correr depois? É sério mesmo? É isso que você faz? Né? Mas o Flacco entrou lá e deu conta do recado. Parecia bastante o Joe Flacco da temporada passada no Cleveland Browns, acertando passes aqui, um passe mais em profundidade, outro aqui mais curtinho, indo lá, foi 16 de 26 nos passes, 168 jardas passadas e 2 touchdowns lançados. Boa partida, Jonathan Taylor sai machucado, tinha corrido bem, 21 carregadas para 88 jardas, um touchdown também com Jonathan Taylor. Então, e o Pittman, né? Acho que foi o grande destaque desse jogo, tinha começado a temporada muito lento, assinou contrato na off-season e começou lento com jogos ali, não chegava a 40 jardas nas partidas. Ontem passou das 113 jardas, 6 recepções, 113 jardas no total. Foi muito bem, foi um destaque desse jogo aéreo da equipe dos Colts. E os Steelers, é aquela coisa, né? Quando a sua defesa não dá conta, fica difícil para esse ataque levar. Por mais que a gente veja esses 24 pontos, foi uma experiência total do Justin Fields, que a gente está acostumado. Ele foi 22 de 34 nos passes, 312 jardas passadas, um passe para touchdown, não teve interceptação, mas alguns sacks, foram 4 sacks, um fumble perdido, ele teve 2 fumbles, perdeu um, e vai indo para trás e perde fumble. Então é aquela experiência, aquela montanha russa, né? Alguns erros que custam bastante caro e sai com uma derrota apertada. Não é um grande problema assim, mas é essa questão de montanha. É por isso que eu não consigo entender, cravar, putz, o Justin Fields não tem competição. Eu acho que tem sim competição se o Russell Wilson estiver saudável. É uma questão mais situacional. O time estava vencendo não pelo Justin Fields, mas porque a defesa dava conta do recado. Ontem não conseguiu, então teve a derrota. Bom para Indianapolis Colts, 2-2, vai brigar dentro dessa divisão, tá? Vai disputar sim o Houston Texans, né? Vai ser a grande disputa dentro da divisão, porque os Texans venceram o Jacksonville Jaguars. Jaguars 0-4, sem vitória ainda. Jaguars e Titans, os únicos times que não venceram. Os Titans jogam ainda hoje. E 24-20, essa vitória brigou bastante, né? O Jaguars teve, assim, um primeiro vislumbre do que poderia ser uma vitória no ano e comete alguns erros. Trevor Lawrence teve o melhor jogo dele na temporada, sim, mas ainda assim, com alguns passes que poderiam ter sido melhor encaixado,
com o Brian Thomas Jr., com o Kirk. Teve um passe pro Kirk que ali era um touchdown e ele acaba errando. Então, sabe, o Doug Peterson num hot seat bem grande, tá? Perder para os Texans jogando em Houston não é nenhum problema, né? Não é, nossa senhora, um desastre. Mas a questão do conjunto da obra. Esse time aqui não passa confiança para o torcedor, semana sim, semana também. Né? Jogou como nunca, perdeu como sempre, e essa foi a situação. Os Texans não são dominantes como a gente imaginou que seriam. Né? Nesse momento a gente não vê os Texans, pô, tá tranquilo, muitas faltas, muitas coisas para corrigir, pressionou pouco o Trevor Lawrence, sabe, deixou o Trevor Lawrence ter o melhor jogo da temporada dele. Poderia ter sido melhor se não tivesse ele cometido alguns erros, mas não era por conta da pressão, foi simplesmente passes errados mesmo do Trevor Lawrence. Os Jaguars tinham problemas defensivos, desfalques, o Hines Allen foi um desses desfalques aqui, ficou fora de parte do jogo, então, cara, sabe, e ainda assim brigou. Então, foi uma partida dos Texans que o importante é vencer. Vencer é vencer, né? É óbvio. Mas os Jaguars poderiam ter tido uma melhor sorte com alguns poucos ajustes. Trevor Lawrence foi 18 de 33, 169 jardas, 2 passos para touchdown. Né? Teve uma partida que foi ok, com passes, né? O Bigsby foi um cara que apareceu bem ali também, teve grande corrida de 58 jardas, você tinha o Brian Thomas Jr. conseguindo big play, o Christian Kirk recebendo também bem, e aí alguns passes errados que acabou custando caro para a equipe do Jacksonville Jaguars. Acho que os Texans podem sim brigar com os Colts, né? Pode ter essa disputa. E agora, restam só Jaguars e Titans como times sem vitórias, porque o Cincinnati Bengals venceu o Carolina Panthers 34-24. Eu tinha apostado na vitória dos Bengals por 33-23. Acho que tá bem próximo, né? 34-24, era 33-23. Pô, tá tranquilaço. Vitória importante, não passou confiança, assim, nossa, agora os Bengals voltaram e vão atropelar todo mundo. Mais uma atuação ruim da sua defesa, alguns problemas ali, parecido com o que foi na semana passada, e era com o Andy Dalton. Então, com calma. Andy Dalton terminou 25 de 40 nos passes, 220 jardas passadas, 2 passos para touchdown, 1 interceptação. Estava na trocação de pontos. A vantagem foi que os Bengals conseguiram aproveitar a última posse de bola e aí começaram no primeiro tempo e aproveitaram o segundo tempo para anotar também um touchdown e abrir uma vantagem e conseguir controlar um pouquinho mais o jogo. Mas sofreu. Joe Burrow 22 de 31, 232 jardas passadas, 2 passos para touchdown, teve interceptação também. Chase Brown correu bem, né? Entrou na endzone 2 vezes correndo com a bola, 15 corridas, 80 jardas, foi um dos destaques aqui desse time. E Ja'Marr Chase, né? Chase teve um touchdown de 63 jardas que foi impressionante. Ele recebe o passe, pouco ali além da linha do first down, toma uma pancada de imediato, mantém-se em pé e mantém com a posse de bola. O cara vai lá, puxa o pescoço dele, ele consegue escapar, acha os bloqueios e vai correndo para anotar o touchdown. O T. Higgins também, né, deu um trabalho ali para a defesa do Carolina Panthers, mas ainda assim é o Carolina Panthers, então era uma vitória que era obrigatória e você vai lá e consegue vencer. Ótimo, é o que importa. Vitória é vitória e pouco importa. Andy Dalton, parabéns, está jogando, a equipe dos Panthers joga melhor mesmo com o Andy Dalton do que eu esperava que jogasse. Tem algumas dificuldades ali, mas o Andy Dalton consegue fazer esse time ser melhor. Na AFC Norte, tá aberta aqui assim, porque nós tivemos a derrota do Cleveland Browns, né? Teve a derrota do Pittsburgh Steelers, a vitória dos Bengals, a vitória dos Ravens e a derrota do Cleveland Browns também, perdeu 16-20 para o Las Vegas Raiders. A defesa dos Browns foi a melhor ano passado, cara, não consegue segurar um time sem o Davante Adams, então é um problema. Os Browns abriram 10-0, não conseguem manter essa vantagem, porque o ataque não consegue funcionar, mesmo contra uma defesa que é fraca dos Raiders, sem o Max Crosby, que é o grande aço desse grupo. O jogo acabou também sendo decidido por um ponto extra errado, né? A equipe dos Browns não conseguiam anotar ponto nenhum. A defesa vai lá, consegue forçar um fumble, consegue fazer um touchdown defensivo, erra um extra point, ficam 4 pontos de diferença, tem a campanha final, Deshaun Watson sendo bastante pressionado, porque a linha ofensiva teve desfalques ali também.
E aí tem que tentar uma tentativa de quarta descida no finalzinho, nos instantes finais. Se tivesse acertado o extra point, dava para chutar um field goal, empatar, levar para prorrogação e tentar a melhor sorte, né? Mas não conseguiram isso aqui. Um jogo ruim, acho que para os dois times, tá? Não me empolguei aqui nem com os Raiders, nem com a equipe do Cleveland Browns. Acho que o torcedor não tem muito o que imaginar desses times indo mais adiante, por mais que os Raiders estejam 2-2. AFC Oeste não tem time derrotado. Todo mundo ali com campanha pelo menos 2-2 e a equipe dos Chiefs com 4-0. Porque o Denver Broncos foi lá e venceu o New York Jets por 10-9. Um jogo de sangrar os olhos de ruim, né? O clima era ruim em Nova York. MetLife, parabéns. Quinta-feira recebeu os Giants e os Giants não fizeram um touchdown. No domingo receberam os Jets e os Jets não fizeram um touchdown. Horrível, torcedor de Nova York falando assim, meu amigo, o que é touchdown? Nunca vi nem comi, né, cara? Só ouvi falar o que é. Jogo horrível mesmo, o clima não ajuda, mas os Jets são os grandes culpados, não podem usar isso como desculpa. O Bo Nix teve um jogo de 60 jardas passadas. No intervalo do jogo, o Bo Nix pegou uma estatística que eu nunca tinha visto na minha vida. Tá? Ele tinha menos 7 jardas passadas. Essa era a produtividade dele. Ele tinha uma média de menos meia jarda por tentativa de passe. Tá? Cada vez que ele tentava passar a bola, ele andava para trás. Eu nunca vi isso na minha vida. E conseguiu sair com a vitória. Você tinha um jogo em que o Denver Broncos, o torcedor, comemorava que o Nathaniel Hackett estava do outro lado, e a equipe dos Jets, o torcedor, comemorava que o Zach Wilson estava do outro lado, né? Banco de reserva estava ali do outro lado. E o jogo foi uma homenagem aos dois. A gente viu muito do que era um time coordenado pelo Nathaniel Hackett e um time com o Zach Wilson como quarterback, né? O Bo Nix personificou o que é o Zach Wilson e saiu com a vitória. Os Jets ainda poderiam ter escapado com a vitória com o field goal nos instantes finais, mas o Greg Zuerlein não é mais o mesmo. Um chute longo, com chuva, com o clima adverso aí e não tinha como. Aqui, os Jets vão viajar para Londres agora para encarar os Vikings e tem um favoritismo claro. Né? O Aaron Rodgers não tem do que reclamar porque ele foi mal, todo mundo foi mal mesmo nessa partida. O Aaron Rodgers terminou com 24 de 42 nos passes, 225 jardas passadas, nenhum passe para touchdown, nenhuma interceptação. E aquela coisa, né? O Garrett Wilson, ele fez um passe pro Garrett Wilson que sofreu um fumble no primeiro quarto. E aí ele não colocava mais o Garrett Wilson no jogo. Até o quarto período, quando ele falou assim, não, tenho que botar aqui, né? Vamos lá. E foi um pouquinho mais bem sucedido, mas mesmo assim foi um jogo, em geral, muito ruim e ruim de se ver, tá? Esse é o ponto principal, ruim de se ver. Vamos pular para NFC, falar da NFC Leste, porque nós temos, como todo mundo previa antes de começar a temporada, o Washington Commanders é o líder da NFC Leste, né? Uma divisão que tem aí os Giants, os Eagles, os Cowboys, e quem manda é o Washington Commanders. Atropelou, né? Eu esperava uma trocação com o Arizona Cardinals, foi um atropelamento 42-14, né? A defesa dos Commanders atrapalhou os Cardinals, a defesa dos Cardinals até conseguiu algumas coisas que a gente não tem visto nessa temporada, por exemplo, forçar um punt do ataque dos Commanders, conseguiu uma interceptação em cima do Jayden Daniels, mas o ataque não conseguiu capitalizar isso daqui, e acabou sendo curto para a equipe do Arizona Cardinals, que não teve disputa. Jayden Daniels 26 de 30, né? Mais uma vez aqui destruindo, indo muito bem, 233 jardas passadas, um passe para touchdown, uma interceptação, ainda correu com a bola mais 8 vezes, 47 jardas, tá no papo, os caras estão falando papo até de MVP, não é loucura, ele tá beirando aí, tá com 90% dos passes completados, é incrível depois de 4 semanas, calma, é muito cedo, claro, mas um bom começo desse time comandado pelo Dan Quinn, né? Os Commanders nesse ano são os Texans do ano passado. Pick número 2, o quarterback número 2 está se saindo melhor do que o quarterback número 1. Técnico novato, era o DeMeco Ryans com histórico defensivo. O ataque funcionando bem com o Dan Quinn, que era coordenador defensivo. E está funcionando, tá mais ou menos parecida a história. 3-1 a equipe dos Commanders liderando a divisão. E os Cardinals hoje não brigaram.
né? Dessa vez eles não brigaram, os outros jogos acho que foi uma atuação melhor. Ontem ficou devendo bastante a equipe do Arizona Cardinals. Washington liderando, então, aproveitando também que os Eagles foram atropelados. Perderam por 33-16 para o Tampa Bay Buccaneers. Os Eagles caem para o 2-2, Tampa Bay Buccaneers vai a 3-1. Buccaneers, que vinha de derrota em casa para o Denver Broncos, resolveu rápido, né? Falou assim, não vai ter papo não, começou com tudo, 3 touchdowns nos primeiros 16 minutos, muita calma, o Jalen Hurts mal tinha entrado em campo e, né, os Eagles sem o Lane Johnson, né, desfalque na linha, sem o Devonta Smith, sem o A.J. Brown, muitos problemas para resolver, e aí chegaram a tomar, no primeiro quarto, a estatística mostrava 186 jardas para a equipe dos Buccaneers, nenhuma para os Eagles. Começo lento, não tinha o que fazer, né? Philadelphia agora vai ter a bye week na próxima semana, vai descansar e é ideal, né? Colocar a cabeça no lugar, tentar recuperar alguns jogadores e evitar erros, muitos erros. Esse time comete erros demais. As 3 primeiras posses perdendo por 24-0. Você tinha o Saquon Barkley, que talvez fosse o único astro do time, e você tinha tentado correr 2 vezes. Né? Então, pelo menos gastar relógio, corre com o Saquon Barkley, tenta alguma coisa. Ele é o cara que é capaz de tirar alguma coisa desse time. O Hurts com turnovers todos os jogos. Né? São 9 jogos seguidos, agora voltando para a temporada passada, 9 jogos seguidos com turnovers. 3 turnovers na red zone nesse ano, são 27 turnovers desde o começo da temporada passada. É muito erro do Hurts, não dá mesmo, né? Ontem ele acabou tendo aqui mais alguns erros na partida e custa caro, custa bastante caro, é difícil defender a equipe do Philadelphia Eagles. O Hurts teve um passe para touchdown, teve fumble perdido, teve 2 fumbles sofridos e um fumble perdido, 18 de 30 nos passes, 158 jardas, não é grande coisa aqui. O Saquon Barkley termina com 10 corridas para 84 jardas. Então, corre um pouquinho mais com o Saquon Barkley, porque tudo bem que a maioria dessas jardas depois foi quando o jogo estava decidido ali. Chegou até um momento ali, né, que os Eagles foram tentar reagir. Teve um momento mais legal de todos, acho que foi os Buccaneers fizeram um touchdown, foram chutar o extra point, teve um bloqueio e um retorno para 2 pontos, para conversão de 2 pontos da equipe dos Eagles, um caso que é raro e a gente acabou vendo ontem, tá? Mas foi uma atuação ruim, muito bom para a equipe dos Buccaneers. Lavonte David foi o grande nome, foram 8 tackles, ele teve 2 sacks, 2 tackles para perda de jardas, importante vitória. Quinta-feira, semana curta, vai enfrentar a equipe do Atlanta Falcons, duelo de divisão, promete demais. Os Falcons que venceram os Saints no outro duelo de divisão, tiraram a vitória do kicker, né? É isso aí, tiraram a vitória do kicker. Essa é a história aqui, vitória por 26-24, conquistada nos últimos instantes, chutando ali nos segundos finais com o Younghoe Koo, que acabou anotando o field goal da vitória. Era complicado de prever, eu acertei que os Saints fariam 24 pontos, mas eu errei 2 field goals do Koo, que acabou fazendo 26 para a equipe dos Falcons. Os Falcons que não anotaram nenhum ponto com seu ataque, e esse é um problema grave. Né? Tudo bem que o Cousins foi lá e comandou um ataque com 1 minuto no relógio, sem tempo para pedir, e colocou o Younghoe Koo na situação para chutar o field goal da vitória. Mas era um field goal de 58 jardas, o recorde da carreira do coreano. Então, assim, não é fácil. Todos os pontos vieram dos times de especialistas e da defesa. Destaque para o Troy Anderson, né, que anotou o touchdown recebendo uma interceptação. Né, foi um passe desviado do Juden, a bola fica pendurada, o Anderson faz a interceptação e retorna para touchdown. Então, defesa dos Falcons, parabéns, o ataque está devendo. O ataque precisa entregar alguma coisinha a mais, o Cousins muito lento, ainda muito travado, não está bonito de ver. Os Saints começaram quente, aquele grande ataque, depois não conseguiram mais. E assim, é doloroso ver mais uma derrota dolorosa, uma derrota nos instantes finais, foi assim contra os Eagles, agora sim contra os Falcons também, e doloroso é o termo correto, porque é questão de lesão, tá perdendo gente demais, cara. Não contou com o Demarius Davis no jogo ontem, e o Davis é muito importante. Alvin Kamara entrou, já era dúvida na semana, o Chris Olave também chegou a sair em algum momento do jogo com lesão, ninguém tava 100%, e olha aqui, em que momento a gente chegou.
Taysom Hill fez uma falta tremenda. Quando ele esteve em campo, não jogou a semana passada, fez falta no ataque, jogou nessa semana, começou muito bem, começou brilhando ali. 2 touchdowns terrestres pro Taysom Hill, né? 6 corridas, 24 jardas. E aí ele sai e muda bastante o time, né? O ataque não funciona tão bem sem o Taysom Hill. É isso, tá? O Derek Carr foi 28 de 36, 239 jardas, foi interceptado uma vez, né? Esse passe desviado do Jordan e o Anderson ficando com a bola. E o Kirk Cousins, cara, 21 de 35, 238 jardas, uma interceptação também. Não funciona. O ataque não engrena. O Bijan Robinson, 7 corridas, 28 jardas apenas. O Algier acabou sendo o principal corredor com 8 carregadas, 60 jardas. Pouco demais para um time que investiu tanto nesse ataque, que é o caso do Atlanta Falcons, e agora vai ter um desafio bem complicado contra o Tampa Bay Buccaneers já na quinta-feira. Indo para a NFC, para a gente falar dos últimos jogos aqui, vou falar da vitória do San Francisco 49ers, voltando ao recorde de 50%, né? 2-2, uma bye week contra o New England Patriots. Vou ser sincero, é uma bye week, né? Enfrentar os Patriots é a melhor coisa que poderia ter acontecido para o San Francisco 49ers depois de 2 derrotas consecutivas. Voltando gente, o Deebo Samuel voltou, o George Kittle jogou também, vai voltando algumas peças, você perde gente também, né? Você perdeu, o Fred Warner fez uma interceptação, uma pick six ali, conseguiu um touchdown, mas lesão é um problema, o Kittle voltou, chegou a sair parte do jogo, machucado também, e depois volta, fez um belíssimo touchdown buscando no segundo andar com 3 pessoas em volta dele. O time de especialistas dos 49ers é fraco, é ruim aqui, mais erros ontem. E assim, os Patriots não competem. A melhor notícia para os Patriots foi o Sly acertando o field goal de 63 jardas. Jacob Brissett, mal. A interceptação que ele lança para o Fred Warner é absurda. Ele está olhando o cara e não percebe o jogador aqui no lance, então não tem visão periférica. É ruim. Foi questionado o Mayo se vai colocar o Drake May para jogar. Ele falou, olha, eu vou voltar aqui, muito vídeo para assistir, mas eu espero que ele veja também que não adianta colocar o Drake May. A linha ofensiva é muito ruim. O Stevenson solta a bola todos os jogos. São 4 jogos, todos os jogos teve um fumble do Stevenson. Você não tem recebedor com grande qualidade. Então é colocar o May para quê? Para ele sofrer lá também? Deixa mais para frente. Quer dar cancha pro cara? Quer dar um tempinho de campo para ele ir se acostumando? Tá, deixa um pouquinho mais pra frente, acho que não é momento pra isso. E os 49ers, importante, vitória e pronto, né? Segue o jogo. E também os Bears venceram a equipe do Los Angeles Rams, voltaram a vencer os Bears, também estão 2-2 pra gente fechar aqui. Não foi um grande jogo também, vitória por 24-18. Os Rams sofrem demais com seus desfalques, não aproveitam as chances que conseguem. Foram 4 idas pra Red Zone e apenas um touchdown anotado. Os Bears tiveram uma boa partida defensiva. Vou destacar o Caleb Williams conseguindo funcionar melhor contra a pressão, né? Contra a blitz, quando ele encarou ali, ele conseguiu trazer algumas coisas, mas ainda não é aquela first pick que a gente está esperando. Não foi um show do Caleb Williams, a gente não viu ainda. O Jayden Daniels está alguns passos adiante, está uns passos na frente do Caleb Williams, que terminou 17 de 23, 157 jardas, um passo para touchdown. Não foi uma grande exibição ofensiva da equipe de Chicago Bears, exceto pelo DeAndre Swift, que vinha aí miudinho, me atrapalhando no Fantasy, né? Eu apostei nele, mas ontem ele foi bem aqui, teve 16 carregadas, 93 jardas, liderou o time em jardas terrestres, conseguiu um touchdown e também liderou o time em jardas recebidas. 7 recepções, 72 jardas, foi o grande nome dessa vitória do Chicago Bears sobre o Los Angeles Rams, tá? Mas sim, sem grandes coisas para destacar. Se eu deixei passar alguma coisa, você me avisa, porque a gente volta nessa terça-feira para falar da rodada dupla do Monday Night Football. E amanhã, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, teremos live aqui mais uma vez para a gente arrematar essa semana 4. Me avisa, tá? Porque alguma coisa passa. É muita coisa para falar, já passou um tempo até grande demais nesse vídeo. Espero que vocês curtam, deixem o seu hype e até amanhã. Aquele abraço.